Isaías capítulo 34. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ela as destruiu totalmente, entregou-as à matança. E os seus mortos estão arremessados, e dos seus cadáveres subirá o seu mau cheiro, e os montes se derreterão com o seu sangue. E todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira, porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada da gordura do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra, e grande matança na terra de Edom. E os bois selvagens cairão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra embriagar-se-á de sangue, até se fartar, e o seu pó se engrossará com a gordura, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela contenda de Sião, e os seus ribeiros se tornarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá. De geração em geração será assolada pelos séculos dos séculos, ninguém passará por ela. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela o cordel de confusão e nível de vaidade. Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa alguma. E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas, e será uma habitação de chacais, e sítio para avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão, e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a coruja e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas faltará. Ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo as tem ajuntado, porque ele mesmo lançou as sortes por elas, e sua mão lhas tens repartido com o cordel, para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela. Isaías capítulo 35. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá com a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele.
E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías capítulo 36. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então o rei da Assíria enviou a Rabsaque, de Laquis, a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que esperas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias? Que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele cajado de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão, e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou, e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás repelir a um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabsaque, porém, disse: porventura mandou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram, e não lhe responderam palavra alguma, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias, com as vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque.